Super N, primeiras notícias. E hoje a gente está relembrando, a gente já disse logo na abertura aqui do Super N Primeiras Notícias, já trouxemos reportagem especial. Está se completando um mês da tragédia da Vale lá na cidade de Brumadinho. E para a gente falar um pouco a respeito daquilo que tem sido feito, nós temos o prazer de receber nos estúdios aqui da Rádio Super o Tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros, ele que é o porta-voz da corporação, né, Thalita? É isso, Rodrigo. Ele que por tantas vezes foi visto aí, foi colocado como o anjo da guarda de muitas pessoas junto com o restante da corporação, hoje está aqui nos atendendo. É um prazer receber o senhor aqui. Seja bem-vindo à Rádio Super. Muito obrigado. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Super Notícia. Pois é, Tenente, para a gente começar esse bate-papo, primeiro eu quero aqui fazer um reconhecimento de público daquilo que a gente viu, e eu pessoalmente estive lá em Brumadinho, né? Acompanhei de perto o trabalho de vocês, a gente tem visto esse trabalho realmente incansável por parte do Corpo de Bombeiros, um trabalho que inclusive continua porque a gente ainda tem, infelizmente, muitas pessoas que estão desaparecidas. Então, primeiro, até para a gente começar, em vez de fazer uma pergunta, como usualmente a gente faz aqui para os nossos entrevistados, eu quero fazer esse reconhecimento do trabalho que vocês têm feito, da forma com a qual o Corpo de Bombeiros tem lidado com essa situação e, acima de tudo, do trabalho abnegado que vocês fazem lá. É de encher os olhos da gente, a gente que tantas vezes critica o poder público, até por necessidade, porque o poder público faz por onde ser criticado, mas a gente tem também que fazer esse reconhecimento quando algo dá certo. E se tem algo que em Minas Gerais a gente percebe que dá certo, é o Corpo de Bombeiros. A gente agradece as palavras. Realmente o trabalho que está sendo feito em Brumadinho é um trabalho bastante árduo, bastante exaustivo, mas as nossas equipes, né, a profissão de bombeiro, ela é uma profissão executada por pessoas altamente compromissadas, bastante preparadas e treinadas para isso. O momento é um momento de tragédia, todos nós estamos consternados com a situação que lá se instaura, mas todos, né, o objetivo agora é a gente poder trazer a resposta, né, um ponto final ao sofrimento de todas essas famílias, né? A angústia dessas famílias que estão com os parentes desaparecidos é algo que nos toca profundamente, e que as pessoas elas possam ter certeza que enquanto essa situação não for resolvida, nós estaremos incansavelmente até que a gente consiga dar todas essas respostas. Pois é, Tenente, 30 dias hoje da tragédia em Brumadinho, como o Rodrigo mesmo disse, a gente vem relembrando isso desde o começo do Super N Primeiras Notícias. O senhor acabou de dizer que enquanto essas famílias não tiverem respostas, que as buscas vão continuar. Mas há um planejamento, até que ponto essas buscas ainda são viáveis? Como que o Corpo de Bombeiros trabalha com esse planejamento? Olha, em relação à possibilidade de término das buscas, o Corpo de Bombeiros ele trabalha apenas com 2 hipóteses. Uma hipótese é a gente conseguir localizar, né, todos os desaparecidos, e a outra hipótese é a gente só para a operação quando não houver mais a possibilidade de recuperação de corpos devido à questão biológica. Por quê? O próprio corpo, né, pela situação que ele está ali, ele acaba entrando num processo de decomposição, especialmente na lama. Esse processo de decomposição ele acaba ficando bastante avançado, e chega um ponto que a matéria orgânica ali e a lama, elas se misturam de tal maneira que não é possível a gente distinguir um corpo de todo aquele rejeito de minério que está lá. Mas até que chegue esse momento, nós ficaremos, né, de maneira ininterrupta no local. Para que os ouvintes eles tenham uma noção, em Mariana, que era uma situação que nós tínhamos 19 pessoas, né, desaparecidas, nós ficamos por mais de 3 meses realizando a operação. E em Brumadinho, pela própria expectativa em relação à questão do número de vítimas, a possibilidade é que a gente fique um tempo maior. Todo dia, né, ao final das operações, a gente faz essa reavaliação. Nesses 30 dias, não houve nenhum dia que a gente não fez nenhum tipo de recuperação ou de corpo ou de segmento, e a cada dia a gente consegue avaliar, conforme essa recuperação do cadáver que é feito, como é que está o comportamento dessa questão da decomposição, se a operação ela pode continuar, se não pode. Existem algumas questões em relação ao local onde é feita essa recuperação. Então tudo isso daí a gente avalia, porque a gente entende que por mais trabalhosa que essa operação ela seja, e por mais difícil que ela se torne à medida que o tempo vai passando, justamente por esses fatores complicadores, a gente entende que é muito importante a gente conseguir localizar, né, se não todos, o maior número de corpos possíveis, porque a gente entende o sofrimento de cada uma dessas famílias. Tenente, esse trabalho mais longo, um tempo que provavelmente deve ser
ser bem mais demorado até do que foi em Mariana, diante do número de pessoas ainda desaparecidas. Isso, obviamente, que exige também do Corpo de Bombeiros um trabalho muito maior na realocação de equipes, etc. Como é que tem sido isso para o Corpo de Bombeiros? Porque nós sabemos que o Corpo de Bombeiros trabalha, mas tem um efetivo que tem limite, obviamente, tem limite de número de pessoas. Como é que isso tem sido feito para que outros trabalhos, por exemplo, que são importantes também por parte dos bombeiros, não sejam descobertos em função do que ocorre em Brumadinho? Essa é uma pergunta importante, e numa operação como essa, a gente tem um verdadeiro cenário de guerra instalado, porque existe toda uma questão de suprimento, de logística, de recursos humanos, de planejamento, né, para que a gente tenha um militar lá, ele vasculhando uma área com lama. Antes disso, houve toda uma preparação em relação a qual militar que vai, a esse militar, né, que ele vai ser designado para lá, ele não desguarnecer uma unidade, uma cidade que também precisa de atendimento. Então, por isso a gente faz um planejamento muito cuidadoso. Evidentemente que essa situação, essa ocorrência, ela exige, né, um pouco de sacrifício enquanto instituição da gente. Então, assim, a maioria dos militares, né, nós estamos em jornadas que a gente acaba trabalhando, né, um número muito maior de horas do que comumente nós estamos, né, acostumados a trabalhar. Só que a gente entende realmente que o momento ele exige da gente esse tipo de comprometimento. Tudo isso também está sendo controlado, né, pelas sessões de planejamento, para evitar também o desgaste desnecessário de qualquer um dos militares. Só que nesse momento a gente trabalha dessa forma, né, fazendo escalas extras para garantir que tanto a operação em Brumadinho quanto a atuação nas cidades, né, que em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, os locais, a região metropolitana é a região que mais está enviando militares para lá, para que a população daqui também ela não tenha nenhum tipo de prejuízo. Tenente, vocês muitas vezes vistos como os verdadeiros anjos, né, dessa tragédia, a gente viu muita manifestação de moradores e de pessoas que estavam acompanhando até de longe as buscas em Brumadinho. Teve uma coisa que particularmente me marcou muito, que foi um poema da Helena Silva que mandou para vocês, e vocês fizeram um vídeo restando esse poema. Mas além disso, vocês também receberam cartas. A gente noticiou também moradores de Brumadinho lavando as roupas de vocês. E algumas notícias também mexeram com quem estava acompanhando, com a população em geral. Por exemplo, a informação de que alguns bombeiros fizeram exames e que esses exames apontaram alumínio alterado, outros foram atacados por abelhas durante as buscas. Para tranquilizar quem está nos ouvindo, como esses bombeiros estão hoje? E eles estão ainda trabalhando? Eles já voltaram a trabalhar? Como está a situação deles? Olha, esses bombeiros que apresentaram alteração nos exames de sangue, a alteração que eles apresentaram não é uma alteração que demanda uma preocupação no momento. De fato, houve essa alteração, só que em relação aos referenciais, né? Isso não está nada em um nível, um patamar preocupante. Só que, evidentemente, a gente vai fazendo esse monitoramento para ir controlando se está aumentando, né? Já a um nível preocupante, se a gente tem que fazer alguma medida emergencial, mas está sendo feito esse controle. Então, esses militares eles já estão sendo observados e até o momento é natural que a gente tenha essa variação nos níveis, né, desse tipo de metal, e que isso retorne com o tempo. Pelo tamanho, né, pelo tipo de exposição que eles tiverem, a gente ainda não teve nenhum problema mais grave. E também em relação aos militares atacados por abelha, né, quando a gente teve situação foram 3 militares, 2 precisaram ser conduzidos pro hospital e precisaram temporariamente interromper a atividade, só que também todos já foram medicados, já estão bem, já estão recuperados. Dentro de uma atividade como essa, que é uma atividade de risco, é normal que alguns acidentes ou incidentes eles ocorram, e por isso também a gente tem toda uma estrutura preparada para lidar com isso. Então a gente tem um posto médico avançado lá em Córrego do Feijão, com médico, com psicólogos, com todo um plano de contingência para, caso a gente tenha a necessidade de algum acionamento emergencial, a gente já tenha todo nesse protocolo a ser aplicado. A nossa preocupação não é somente com as vítimas, mas também com a segurança dos nossos militares. O senhor está com quantos anos já no Corpo de Bombeiros, tenente? Eu vou completar 7 anos agora. 7 anos. Nesses 7 anos já tinha visto alguma coisa que ao menos se parecesse com isso em Brumadinho? Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar em Mariana, né? Não na função de porta-voz, mas na parte de operações propriamente dita, e na questão de Janaúba. E cada ocorrência pra gente que é bombeiro, ela tem uma característica, né? Uma peculiaridade. Essa ocorrência aqui em Brumadinho, ela impressiona pela quantidade de vítimas, né? E você pensar que cada uma dessas vítimas, cada uma das pessoas, né, que já tiveram os óbitos confirmados ou que estão desaparecidas, elas impactam uma família, um grupo de
amigos, toda ali uma comunidade, o efeito social disso é muito grande. E a gente, como é uma operação de um longo período, a gente fica lá direto 20, 30, 40, 60 dias, acaba conhecendo muito de perto essa comunidade, esses familiares, esses amigos e sofrendo junto com as famílias. Então esse tipo de ocorrência, ele tem essa característica, né? Porque como a gente fica durante um longo período de tempo lá, a gente se vincula muito, né? Acaba se transformando em uma grande família. Então essas manifestações de solidariedade, apoio que tem vindo, principalmente da comunidade lá de Brumadinho e de arredores, é muito provocado também por causa disso, porque eles percebem que a gente está ali não é por uma questão meramente profissional, mas que a gente também, né, tá compartilhando da angústia dessas pessoas, que a gente também quer apresentar esse tipo de solução, e aí é esse momento de solidariedade, né, em que todo mundo se conecta. Então, assim, em termos de perda humana, né, e também de toda a comoção que se instaurou em torno dessa tragédia, eu nunca tinha lidado, né, na minha trajetória profissional com algo desse tipo. Rodrigo perguntou para o senhor quantos anos de corporação. O senhor respondeu, e 26 anos de vida completados agora na última semana. Como que o senhor comemorou esse último aniversário e qual a experiência o senhor trouxe, principalmente depois da tragédia em Brumadinho? Olha, eu lembro que no dia que eu cheguei em Brumadinho, quando eu tava terminando o sobrevoo, né? Eu cheguei numa das primeiras aeronaves que chegaram ao local. Eu pensei nisso, eu falei assim, olha, eu comecei essa operação com 25 anos e vou terminar com 26. E o envelhecimento, ele não é só em relação à questão biológica, né? A questão da idade. A gente envelhece muito nessas ocorrências, porque você tem a oportunidade de lidar com expressões do ser humano que elas vão ao extremo, né? Desde o ponto de vista positivo, em relação à solidariedade das pessoas, em como que as pessoas, às vezes elas estão ali de maneira abnegada, né? Se esforçando, se sacrificando por pessoas que nem conhecem, como também pelo exemplo negativo, como infelizmente algumas pessoas tentam se aproveitar da boa fé das outras pessoas ali para lucrar de maneira indevida, né? Para aplicar determinado tipo de golpe. Então, assim, a tragédia, ela tem essa característica, né? De mostrar o melhor e o pior do ser humano e para mim, né, houve ainda essa questão de eu fazer aniversário no meio de toda essa tragédia e realmente a reflexão que se estabeleceu para mim foi essa, né, em relação a gente perceber o valor da vida, a importância, né, da gente instaurar uma cultura de prevenção para que acidentes como esse não aconteçam novamente. E como é que é isso justamente na questão psicológica para vocês que são bombeiros? Vocês estão acostumados a lidar, o senhor destacava que trabalhou em Janaúba, em Mariana, agora em Brumadinho. Tragédia não é necessariamente uma novidade para vocês, mas como é lidar com isso psicologicamente falando? Como é que às vezes, depois de dias tão intensos como esses que a gente viu, repito, eu tive lá em Brumadinho e vi o trabalho de vocês, como é que é deitar a cabeça às vezes no travesseiro e tentar descansar? Imagino que às vezes deva ser difícil desligar, se desconectar de tudo isso, tenente. Sem dúvida, né? Nos últimos 30 dias, assim, eu acordei pensando em Brumadinho, dormi pensando em Brumadinho e fiquei durante o dia todo pensando em Brumadinho. São muitas demandas, são muitas respostas que a gente tem que dar, são muitos acolhimentos de família que a gente tem que fazer, mas eu acho que nada pode dar uma tranquilidade, né? Um mínimo de conforto do que a sensação de dever cumprido, né? Chegar ao final do dia, saber que a gente fez tudo, né? Que poderia ser feito, né? A questão de sempre colocar a vontade, né? Acima da possibilidade. Acho que é nisso que nós, bombeiros, nós nos, né, fortalecemos nisso. É a certeza que a gente fez tudo que era possível para diminuir o sofrimento das pessoas. E não é só em termos de trabalho, né? Questão de estar lá na lama, de vasculhar, mas também a questão da preocupação que a gente tem com a comunidade, de fazer esse acolhimento, de apresentar o que está sendo feito, né? De conversar com essas pessoas. Não é só questão do trabalho, né? Acho que a atividade de bombeiro, ela envolve não só uma atuação para atividade fim, mas tudo aquilo que puder diminuir o sofrimento das pessoas e ajudar o próximo. Eu acho que esse é o espírito de ser bombeiro. Enquanto a gente conseguir fazer isso de uma maneira séria e respeitosa, acho que a gente vai estar tendo sempre algum tipo de sucesso. Tenente, nós estamos caminhando para o fim da entrevista, mas ainda dá tempo de mais uma pergunta. Hoje, um mês da tragédia, como vão ser as buscas? Já tem um planejamento para o dia de hoje? Sim, a gente já tem um planejamento, né? A gente continua com uma doutrina, né, que a gente dividiu toda a área inundada em quadrantes. Esses quadrantes, eles são referenciados, são georreferenciados, né? A gente tem as coordenadas GPS e agora a gente tem frentes, né, de trabalho em que a gente vai
vasculhando, né, nas camadas mais profundas determinados quadrantes, de maneira que a gente vai diminuindo o número de quadrantes, vai fechando esse perímetro de busca. A gente continua com a utilização de máquinas pesadas e em locais que eles estão de mais difícil acesso, a gente retira com máquinas pesadas o rejeito que está ali, leva para outro local para ele ser espalhado esse rejeito ele é vasculhado com cães farejadores, com homens também, e aí a gente consegue diminuindo a profundidade desses locais e conseguindo acessar locais que estão em camadas mais inferiores da terra. Então, especialmente locais que estão com 15, 20 metros de profundidade de terra, e isso é uma medida fundamental. E além disso também, a gente já fez alguns acessos importantes em estruturas que estavam e que estão, na verdade, né, na área administrativa, que não foram completamente destruídas. E a gente tem todo um cuidado também, porque em muitos desses locais existem estruturas, né, que estão colapsadas, que a gente precisa de todo um instrumental específico para conseguir romper o concreto, para conseguir acessar lá dentro. A gente está com muito, nesses últimos dias, né, tem encontrado muitos cilindros de gás, então a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque se uma máquina pesada entra em contato com um botijão desse, por exemplo, né, pode acontecer uma explosão. Então, assim, nessa fase do trabalho é um trabalho muito meticuloso. São muitas escavações, é avaliação, é ir com cães farejadores. Então, assim, para cada resgate a gente demanda um tempo maior. Por isso que o ritmo de localização de corpos, ele acaba, né, diminuindo, embora continue acontecendo. E também, né, a gente está aguardando várias identificações pela Polícia Civil, porque agora, pela questão do estado de decomposição, a via de regra, a identificação vai ser por meio de DNA, que é um processo muito mais longo, muito mais demorado. Mas nós já fizemos mais de 320 recuperações, não só de corpos completos, mas também como segmentos corpóreos, e com a liberação dos resultados desse DNA, a gente espera poder trazer um pouco de conforto a todas essas famílias que aguardam essas notícias. Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, neste dia 25 de fevereiro, em que a gente relembra aqui um mês dessa tragédia da Vale ocorrida na cidade de Brumadinho. Nos deu o prazer da presença dele aqui no Super N Primeiras Notícias. Gostaria muito de agradecer, muito importante para nós ter a sua palavra como o representante do Corpo de Bombeiros. Repito, essa entidade que hoje mais do que nunca, que já era e hoje mais do que nunca respeitada por todos os mineiros e por todas as mineiras. Muito obrigado, bom trabalho e sucesso para vocês diante de tudo isso que vocês estão vivendo lá. A gente agradece a confiança de toda a população mineira e que toda a população possa ter certeza, né, que enquanto houver, né, um corpo, uma família precisando de resposta, nós estaremos lá de maneira incansável. Muito obrigado.